E aí pessoal, eu sou o Valtar e Mostra e hoje eu vou ensinar para vocês como se faz uma receita que ela pode se tornar muito simples se vocês seguirem os passos que eu vou apresentar agora. O nome dessa receita é bolo no poto. Vamos nessa? Pessoal, a nossa receita ela é dividida em duas partes. A primeira, nós vamos fazer a massa do bolo e colocar o bolo no forno. A segunda, nós vamos fazer o recheio do nosso bolo no pote. Para essa nossa primeira parte, que vai ser a de assar o bolo, nós vamos preparar a massa. Eu adianto logo para vocês o seguinte, que quando vocês estiverem separando os ingredientes do seu bolo, vocês já liguem o seu forno na temperatura de 180 graus para o seu forno já ir aquecendo. Isso é bastante importante, porque se quando vocês forem colocar a forma de bolo dentro do forno, se o seu forno não estiver bem aquecido, o seu bolo ele não vai ficar bom, ele vai solar. Então é importante isso, não se esqueçam. Na hora dos ingredientes, liguem o seu forno na temperatura de mais ou menos 180 graus. Agora eu vou apresentar para vocês os ingredientes da nossa massa do nosso bolo. E os ingredientes, eles são 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de Nescau, 2 xícaras de farinha de trigo com fermento, 1 xícara de água quente, 1 xícara de óleo e 3 ovos, tá bom? Agora nós vamos pegar uma bacia e aí vocês vão colocando os ingredientes dentro por partes. Primeiramente a gente vai colocar as 2 xícaras de açúcar, como eu falei para vocês. Ó, essa receita é bem simples, pessoal. 2 xícaras de açúcar. Depois vocês colocam 1 xícara de Nescau. Aí vocês mexem, dão uma mexidinha. Tudo que vocês forem colocando, pessoal, na panela, vocês colocam e dão uma mexidinha sempre, para ir ajudando já. Depois disso a gente coloca 2 xícaras de farinha de trigo com fermento. Olha, nessa minha tigela eu já tenho 2 xícaras que eu depositei aqui dentro. Então eu vou colocar aqui, ó, 2 xícaras de farinha de trigo com fermento. Mexe também. Essa receita é super simples, qualquer pessoa consegue fazer ela em casa. E agora eu vou colocar 1 xícara de água aqui. Mas é muito importante a gente colocar 1 xícara de água aquecida. Por quê? Porque a água quente vai ajudar a deixar esses ingredientes mais mole. Eles estão na consistência sólida, então a água quente ela vai deixar eles mais mole. Vou colocar a nossa água agora, vamos ver, já está aquecida. Agora eu vou pegar a água, colocar ela aqui dentro, pessoal. Despejo ela toda aqui na nossa vasilha e vamos mexer. Já vai dar outra cor, vocês vão observar que ela já vai ficar com a coloração mais escura. Eu coloquei o Nescau aqui, então junto com essa água, ó, já vai começar. Essa receita ela é boa porque ela não precisa nem utilizar leite. Ó, vocês estão vendo que ela já está começando a ficar com a massa mais consistente. Aqui é importante vocês mexerem bem, porque senão vai ficar algumas partículas de açúcar. E vocês têm que mexer bem para tornar a mistura de vocês homogênea e não ficar nenhum resquício de açúcar ou de farinha. Galera, agora que eu fiz isso, eu vou colocar a xícara de óleo de cozinha, que a gente usa para fritar alimentos. O óleo aqui é importante porque ele funciona como se fosse uma gordura, porque o chocolate ele resseca nossas receitas, então a gente tem que colocar algo com gordura para não deixar o chocolate ressecar. Então a gordura que nós estamos utilizando nessa receita está sendo o óleo. Aí eu mexo mais uma vez. Vocês vão observar agora que quando vocês fizerem isso, vai ficar bem mole a mistura de vocês, mas não fiquem com medo. Quando a gente colocar os ovos, aí vai dar uma consistência maior. Vocês misturam até o óleo ficar
junto com a mistura que já tinha dentro da sua tigela. Pronto. Agora que eu misturei tudo isso, nós vamos para o nosso último ingrediente da nossa massa, que é o ovo. Nós vamos utilizar 3 ovos aqui dentro. Ó, vamos para o primeiro ovo. Ovo inteiro, tá, pessoal? Aqui é o nosso primeiro ovo. Aqui o segundo ovo. Tá aqui o nosso terceiro e último ovo. Aqui dentro ficar uma cascazinha que eu vou tirar. Essas coisas acontecem. Pronto. Vamos mexer agora. Vocês vão observar que conforme o ovo ele vai se misturando com a sua mistura da massa, ela já vai ficando bem mais homogênea. Uma massa pronta para realmente para uma forma de bolo. Então vocês viram que não tem mistério, vocês colocam esses ingredientes e depois o trabalho é só mexer até deixar uniforme. Uma dica super importante vocês prestem atenção com o forno de vocês. Tem alguns fornos que eles são menos potentes e quando a gente coloca a forma com a massa lá dentro, ele deve ser cozinhado na temperatura de 180 graus. Se o seu forno for muito potente, é melhor você cozinhar ele na temperatura, assar ele na temperatura de 160 graus. Porque se você assar na temperatura de 180 graus e o seu forno for muito potente, a sua casca do bolo vai ficar queimada, mas dentro ele não vai ficar tão assadinho. O da minha casa, por exemplo, é um forno que é bastante potente, que é bem potente. Então eu asso o meu bolo na temperatura de 160 graus. Então vocês observem isso no forno de vocês, tá, pessoal? Cada forno é uma particularidade. Pronto, a massa agora ela está homogênea. Veja como é que ela fica. Ó, vocês estão vendo que ela está bem. Ela fica uma massa molinha assim mesmo, pessoal. Não se assustem. Olha como ela fica. Eu vou até pegar com uma colher para vocês verem. Ó, tá vendo? Como eu mexi com o fouet, mexeu bem e não ficou nenhuma partícula de açúcar. Se vocês não tiverem uma peça dessa na casa de vocês e forem mexer com uma colher de pau ou de silicone, prestem atenção se não fica, ou uma colher dessa normal, prestem atenção se não fica nenhuma partícula de açúcar no fundo da bacia de vocês, tá? Agora a gente vai untar a forma e vai colocar a mistura dentro da forma para levar para o forno. E aí, galera, agora eu vou mostrar para vocês como é que se unta a forma, o bolo. Nós vamos pegar a manteiga normal, pode ser margarina também. Eu tenho esse pincelzinho aqui que eu unto a minha forma, mas se vocês não tiverem esse pincel, vocês podem untar mesmo com o dedo. Ó. É muito importante vocês untarem a forma de vocês para o bolo não pregar na hora que vocês forem tirar. Para o bolo não queimar também. Depois que vocês passam a manteiga ou margarina, vocês podem colocar na sua forma a farinha de trigo mesmo que vocês utilizaram para fazer o bolo, ou vocês também podem untar com Nescau ou chocolate em pó se vocês fizeram uma massa de chocolate. Como nós fizemos uma massa de chocolate, eu vou querer untar a nossa forma com Nescau mesmo, mas eu poderia untar ela também com a farinha de trigo que eu utilizei para fazer a massa, não tem nenhum problema. Vocês colocam um pouquinho aqui, ó, vão batendo. Para fazer isso, tem que grudar aqui nesse meio também, se a forma de vocês é essa que tem essa acentuação, que deixa o seu bolo com furo no meio, né? Casa de vó sempre tem uma forma dessa. Quem tem uma avó aí sabe. Já pegar o resto do Nescau, botar aqui, né? Que a gente não pode desperdiçar. Pronto, agora a gente pega a nossa massa. Ó, tá aqui a massa que a gente fez. E vamos colocar ela na nossa forma. Ó, estão vendo? A massa fica bonita, viu, pessoal? E gostosa. Porque esse bolo ele vai ficar bem fofinho.
para aproveitar bem a massa. Pronto. Aqui está o nosso bolo e a gente vai levar ele para o forno agora. Lembrando que o meu forno, como é muito potente, eu vou colocar ele na temperatura de 160 graus. E então, galera, ó, agora o nosso bolo ele já está pronto. Eu trouxe ele para cá. Esse bolo ele passou uma média de 42 minutos no forno. Eu coloquei ele na temperatura de 160 graus, porque o meu forno ele é bem potente. E eu vou ensinar para vocês como é que vocês vão saber se o bolo de vocês está pronto ou não. Como essa forma daqui ela é uma forma alta, vocês podem saber de dois jeitos. Ou com um palitinho de dente mesmo, mas como a forma ela é alta e eu queria ver até o fundo, eu peguei uma faca, que é a melhor, ó. Então vocês pegam uma faca, vocês colocam dentro do seu bolo, vocês enfiam, ó, enfia aí. Se a minha faca ela sai limpa, é porque o bolo tá pronto, entendeu? Se a faca sai um pouquinho molhadinha, não tem problema não, porque ele indica que o seu bolo tá molhadinho também. O que não pode é ela sair toda suja, ó. Vocês estão vendo que ela sai um pouco molhadinha aqui, não tem nenhum problema. Se sai mais do que isso também não tem nenhum problema, porque esse bolo daqui a gente vai desmanchar ele para pôr dentro do pote. Afinal de contas é bolo no pote, né? E eu vou desenformar ele para mostrar para vocês. Aqui não tem perigo dele se quebrar. Se ele se quebrar não tem nenhum problema. Por quê? Porque aqui a gente vai mesmo deixar ele todo esfarelado para pôr dentro do pote. Então, para desenformar o bolo, vocês fazem assim, vocês dão umas batidinhas. Se vocês virem que ele não descolar, vocês vão passando um pouquinho a faca na lateral da sua forma, ó. Tô passando a faca assim para ver se ele vai descolando mais. Ó. Vamos lá. Pronto, agora eu já tô sentindo que ele vai se quebrar, inclusive já se quebrou, mas eu fiz de propósito. Eu vou colocar ele dentro de uma bacia para pôr ele para esfriar, porque eu vou esbagaçar ele. Ó, gente, então tá aqui nosso bolo. Tirar ele, colocar nessa bacia para ele ir esfriando logo. Ó. Pronto, agora esse bolo aqui eu vou esperar ele esfriar. E quando ele esfriar mais, eu mesmo vou vir com as minhas mãos e vou começar a esfarelar ele. Então, ó, vocês vão esfarelar ele com a mão mesmo. Vocês vão esfarelar ele todinho, vocês vão pegar ele e vocês vão deixar ele todo esfarelado. Pronto, pessoal, aqui o nosso bolo, ó, ele já está todo, ó, em farelos, ele já está todo esbagaçado. E agora ele já está prontinho para eu colocar ele no pote e ir recheando. Essa foi a primeira etapa da nossa receita que a gente concluiu. Bem, pessoal, agora nós vamos para a segunda etapa da nossa receita. Pois bem, agora nós vamos passar para a etapa de preparar o recheio do nosso bolo no pote. E para o nosso recheio, eu escolhi um recheio de chocolate tradicional, que é o recheio do brigadeiro mesmo. De ingrediente, nós vamos utilizar. Para fazer esse, eu escolhi 3 caixas de leite condensado, que estão aqui. 6 colheres de cacau em pó, no caso chocolate em pó. Eu escolhi, pessoal, o chocolate 50%, porque eu não gosto de escolher o chocolate ao leite. Eu acho que o chocolate ao leite ele deixa o sabor muito enjoativo. Então eu gosto de escolher o meio amargo, que é o 50%, para o bolo no pote não ficar tão doce. Porque quantos de vocês não já comeram algum doce que estava riponando muito e vocês não aguentaram comer até o final? E tem doces que vocês comem que vocês aguentam comer até o final. Por quê? Porque há essa quebra do doce. A gente escolhendo um chocolate que ele é 50%, que ele é meio amargo, ele é uma boa pedida. Não se preocupem que não vai deixar o bolo do pote de vocês com gosto de amargo e nem muito doce. Vai ficar um gosto ideal. E nós temos também aqui uma caixa de creme de leite. Nós vamos pegar tudo isso, levar para o fogo, né? Pegar aqui as 3 caixas de leite condensado. Nós vamos despejar na nossa panela. Colocar agora o chocolate em pó, misturar. Pessoal, uma coisa muito importante é que vocês, antes de ligarem o fogo, vocês misturem todos os ingredientes na sua panela. Só deixem para vocês ligarem o fogo de vocês quando a mistura ela já estiver homogênea. Isso é muito importante, vocês misturarem bem. Vou aproveitar e já colocar o creme de leite aqui também, lembrando que aqui tem uma caixa de creme de leite.
Pronto, pessoal, vocês viram que a nossa mistura ela já está homogênea, ó. Estão vendo? Agora sim, vocês podem ligar o fogão de vocês. Uma dica muito importante, quando vocês forem ligar o fogão de vocês, vocês podem começar no fogo alto, tá certo? E depois, quando o chocolate começar a borbulhar, que vocês virem que tiver muito quente, aí vocês colocam ele no fogo baixo. Bem, pessoal, uma coisa muito importante é que o ponto do nosso recheio, ele tem que ser um ponto diferente de um ponto de docinhos, por exemplo, de brigadeiro. Porque o bolo no pote, o recheio dele tem que ser bem cremoso. Então você tem que tomar cuidado para a sua mistura ela não ficar muito dura. Ela tem que ficar uma mistura cremosa. Então, se passaram 10 minutos, não sei no seu fogão quanto tempo vai passar, mas no meu foram 10 minutos. E eu cheguei à mistura que eu quero. Olha aqui, já até desliguei o fogão, ó. Vocês estão observando? Ó, estão observando essa mistura aqui. Eu não deixei ele ficar naquelas camadas que ficam passando. Inclusive, eu acho que ele até passou um pouquinho do ponto. Se tivesse ficado mais mole, porque ele ainda endurece mais, teria sido melhor. Mas tudo bem, aqui dá para dar uma leve explicação para vocês. Ó, estão vendo que ele tá mole. Se eu fosse fazer brigadeiro nessa textura, eu não ia conseguir formar as bolinhas. Mas como eu quero fazer um bolo no pote e o recheio do bolo do pote é cremoso, então é essa mistura daqui, ó. É essa textura, estão vendo? Com a textura mole. Agora eu vou despejar dentro dessa vasilha daqui, ó, para vocês verem. Despejando aqui, ó, tá vendo como tá mole? Essa é a textura de receitas que a gente utiliza, recheios cremosos. O pessoal utiliza esse recheio aqui também para fazer ovo de colher. O pessoal utiliza esse recheio também para fazer cone trufado, por exemplo. Quando vocês vão rechear o seu cone, é nessa textura daqui também. Ó, viu como tá mole? Agora nós vamos esperar esfriar para poder rechear o nosso bolo no pote. Aqui, se vocês quiserem colocar um papel, um plástico filme em cima para ir vedando o seu recheio para ele não entrar em contato com o ar e não ressecar, vocês podem fazer isso também. Inclusive eu vou fazer isso para vocês verem, tá bom? Vou pegar ali um plástico para eu colocar aqui em cima para mostrar para vocês como é que vocês deixam esse chocolate descansando para vocês utilizarem no bolo no pote. Vou pegar o plástico lá. Pronto, ó, eu abri o nosso saco aqui. Depois que eu abrir, aí eu vou pôr ele aqui no nosso recipiente, ó. Vou colocando e quando a gente for colocar, a gente tem que encostar o saco no doce, que é para ele ficar bem vedadinho. Você encosta mesmo, que é para evitar que ele entre em contato com o ar, ó. Você vai ajeitando assim nas laterais, ao mesmo tempo no fundo também. Pronto. Aqui o nosso doce ele está vedado. Se você fez o seu doce à noite, por exemplo, e quer rechear o seu bolo só no outro dia pela manhã, seu recipiente pode ficar fora da geladeira sem nenhum problema. Inclusive eu faço isso com os meus doces. Agora, se você está apressado, recebeu uma encomenda, quer ir vender e acabou de fazer o recheio e você quer montar o seu bolo no pote, então você leva ele para a geladeira, para o congelador, para o freezer, para ele esfriar mais rápido, porque você não pode montar o seu bolo no pote com ele quente, tá? Esse daqui, como eu estou fazendo um vídeo, eu vou botar ele no congelador para ele esfriar bem mais rápido e eu trazer para eu já montar o nosso bolo e mostrar para vocês. Vamos nessa? Bom, pessoal, agora nós chegamos à parte final da nossa receita, que é a montagem do nosso bolo no pote. Ó, vou mostrar para vocês esses recipientezinhos que eu comprei de plástico, é fácil de encontrar. Ele é um recipiente que eu tenho com a tampa, ó. Ele é de tamanho 140 ml, tem de vários tamanhos, esse é um tamanho pequeno. Ele é muito bom, porque a gente acha que aqui não cabe nem muita comida, mas cabe sim, pessoal. Quando você coloca bolo aqui dentro, que coloca recheio, que coloca tudo, fica algo que a pessoa come e fica realmente satisfeita. E a gente... antes que eu esqueça, uma coisa bem importante. Vocês que estão assistindo esse vídeo, se vocês gostaram, por favor, eu peço para vocês que, se puderem, vocês curtam, vocês comentem, vocês compartilhem, mostrem para a galera. Isso daqui eu fiz para vocês realmente aprender para vocês aprenderem a fazer e vender, para vocês ganharem dinheiro realmente, porque
Isso daqui dá pra gente ganhar dinheiro, vendendo na faculdade, vendendo na escola, vendendo na praça, deixando em pontos de comércio. E deixa o feedback, o que é que vocês mais gostaram nos comentários, o que é que eu preciso melhorar. Eu preciso do feedback de vocês para eu melhorar para o próximo vídeo. Agora vamos para a montagem, né? Pronto, pessoal, agora a gente vai... Tá aqui o nosso chocolate, nosso recheio, o nosso bolo, e a gente vai fazer o seguinte. Uma colher para o recheio, uma colher para o bolo. Você pega o recipiente, você vai colocar primeiramente um pouquinho do recheio aqui no fundo, só para quando você colocar o bolo pregar, ó, você bota um pouquinho. Se você quiser encher também muito fundo, você enche, depende de como você quer apresentar o seu produto ao seu cliente. Ó, você bota um pouquinho e aí você coloca aqui, ó, essa camada de bolo com a colher, ó. Estão vendo? Eles colocam. Ó, de bolo. Ó, tá vendo? E aí agora vocês colocam aqui sem querer eu bati na lateral, ficou um pouco melado, mas dá pra fazer, ó. Aí agora vocês colocam a camada do recheio que vai no meio. Ó, pode pegar uma colher cheia. Coloca, se quiser pegar outra colher para ajudar, ó. Você tá vendo como ele fica um chocolate cremoso? Ó. Agora com a colher com calma vocês vão só adequar, ó, para ficar homogêneo no seu pó. Ó, e um truque para vocês, ó, que quanto mais vocês esfregarem o chocolate na borda do seu recipiente, ó, vocês estão vendo, ó, mais vai parecer que tem recheio. Então mais vai encantar os olhos do seu cliente. Isso daqui não é enganar, realmente tem recheio aqui. Só que se vocês não fizerem isso, não vai ficar essa camada bonita na borda, tá bom? Então isso daqui é um truque que vocês vão fazer, olha. Estão vendo? Como a gente faz isso fica. Mas ele tá bem recheadozinho, não se preocupem, seus clientes vão adorar. Aí agora vocês colocam outra camada do bolo. Ó. Tá vendo? Outra camada do bolo. Tá bom. E agora coloca só uma última camadazinha de recheio. Não precisa ser muito, porque já tem bastante. Se vocês quiserem passar assim, ó, é só para deixar mais... Ó. Aqui eu já botei até demais. Mas é porque eu tô fazendo para ficar bem apresentável, ó. Estão vendo? Ó. Esse potinho tem muito bolo, tem muito recheio. Ó. Estão vendo? Agora eu coloco a tampa e tá pronto o nosso bolo no pote. Vocês podem fazer de vários recheios. Recheio de beijinho, que é com coco, recheio de leite ninho. Eu vou fazer outro só para mostrar a vocês de novo, ó. Vocês colocam a logo de vocês aqui, ó. Eu tenho uma empresazinha que ela se chama Doces Gourmet by Jucurutu. E eu mandei fazer o adesivo da minha empresa, coloquei ela aqui, ó, Doces Gourmet by Jucurutu. Vocês podem fazer isso também. Manda fazer um adesivozinho da empresa de vocês, podem colocar ou aqui em cima, onde vocês preferirem. Vou fazer de novo, só mais um pote para mostrar a vocês. Essa aqui eu exagerei no recheio. Vocês têm que tomar bastante cuidado para vocês não colocarem mais recheio do que bolo, porque afinal de contas a galera também quer sentir o gosto do bolo, né? Não é só o recheio. Ó. E fecha. Tá aqui bonitinho os potes. Bolo no pote, pronto para vender. Galera, então é isso. Obrigado por terem ficado comigo até aqui. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês.
E agora, manda bala, né? Faça e vendam e ganhe dinheiro com isso. Até a próxima!